Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Então, chegou um momento que a gente, já esperava. Nós teremos que fazer avaliações agora do terceiro bimestre. E, com isso, nós vamos fazer uma revisão. Pois antes de toda avaliação, é bem bacana a gente fazer uma revisão. Então, na aula de hoje, eu vou fazer esse vídeo, tá? Vocês vão assistir esse vídeo com bastante atenção. E eu vou fazer uma revisão do nosso conteúdo do mês de agosto. Após a revisão, vocês vão receber um formulário, tá? Uma atividade de revisão, ok? Então, vou pedir para que vocês preencham com bastante atenção, bastante cuidado. Bom, aí eu peço que durante a semana você vai lá no canal do YouTube, assista as aulas anteriores e na próxima segunda a gente vai fazer uma atividade avaliativa, tá? Nada muito difícil, só o conteúdo que a gente viu agora no mês de agosto. Tranquilo? Vamos lá? Então, peço que vocês prestem bastante atenção, combinado? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho, então, a gente vai ver um pouquinho da revisão que nós fizemos, nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos durante esse bimestre, ok? Então, nós começamos falando neste bimestre sobre os seres vivos, ok? Nós falamos um pouquinho o que são seres vivos, quais são as características que vão determinar um ser vivo e um ser não vivo. A primeira característica básica dos seres vivos é que todos eles possuem um ciclo de vida. Então, todo ser vivo, ele vai apresentar esse ciclo. Então, primeiro é o nascimento, o organismo precisa nascer, depois ele vai desenvolver, então ele vai crescer, tá? Ele vai adquirir mais massa muscular, então ele vai ter o seu desenvolvimento. Depois nós temos a reprodução, onde nós teremos então descendentes desse indivíduo e por fim a morte, ok? Então nosso ciclo de vida é nascimento, desenvolvimento, reprodução e a morte, beleza? E aí nós vimos também que os seres vivos, eles apresentam algumas características semelhantes. Então, todos os seres vivos, eles são constituídos por células, né? Que é a teoria celular, que todo ser vivo é constituído de células. Desde aqueles organismos bem pequenos até os organismos maiores passando por nós, beleza? Todos os seres vivos também apresentam metabolismo. Então, ele vai fazer transformações de substâncias, ok? Reação em movimento, então ele vai reagir a algum estímulo, tanto os animais quanto os vegetais, ok? Nutrição, ele vai ter uma forma de se alimentar, seja ele pela produção através da fotossíntese, como as plantas, seja nós através do alimento de outros seres vivos, ok? Nós vamos ter, todos os seres vivos, um tipo de respiração, seja ela com oxigênio ou não. E também uma reprodução, ok? Então, os seres vivos, eles apresentam todas essas características. Serem constituídos por célula, apresentarem metabolismo, reação a movimento ou estímulo, nutrição, primeiro de se alimentar, respiração e reprodução. E aí nós vimos também que os vírus, eles são acelulares, então eles não são considerados seres vivos porque eles não são constituídos por célula, ok? Vimos que nós temos também seres unicelulares, que vai ter uma célula só, como as bactérias, ok? E aqueles que têm várias células como o nosso, tá? Então, o vírus, ele não é chamado de ser vivo porque ele não é constituído por célula, ok? E nós vemos também que nós temos dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes, ok? Então, qual que é a diferença básica entre as duas? A presença do núcleo, ok? Então, aqui, ó, na célula procarionte, a gente não vai ter a presença do núcleo. Esse material genético vai ficar disperso dentro da célula. E essa célula ela vai ser mais simples, mesmo? E nós temos a célula eucarionte, que é a célula mais complexa, que vai ter mais estrutura. Inclusive, o que vai diferir da célula procarionte, que é a presença do núcleo. E qual que é a função desse núcleo? Guardar o material genético. É ele que vai proteger o nosso DNA.
Nós vimos também que existem dois tipos de célula eucarionte, a célula animal e também a célula vegetal. Aqui o núcleo da célula vegetal. Por isso que ela é também chamada de célula eucarionte, ok? A célula vegetal, ela vai apresentar algumas estruturas que serão diferentes da célula animal, ok? Que é parede celular, que vai deixar essa célula mais rígida, os cloroplastos, que vão fazer a fotossíntese, e os vacúolos, que vão fazer o controle de água. Vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese, que a gente viu lá no nosso feijão? Então, a fotossíntese, ela é realizada nos cloroplastos, que são estruturas somente das células vegetais, ok? O que é a fotossíntese? Vai ser quando a planta ela vai tirar da luz solar, transformar essa substância e transformar em nutrientes para a planta, ok? Então, a fotossíntese é o meio que a planta tem de adquirir nutrientes, de se alimentar. É o meio de nutrição da planta. Beleza? Vamos para frente. Depois disso, nós falamos um pouquinho sobre o corpo humano, né? Nós vimos que temos sistemas, que nós temos órgãos, que nós temos um conjunto de sistemas, órgãos e células que vão garantir, então, o funcionamento perfeito do nosso organismo, ok? Falamos, então, do nível de organização do nosso corpo, que primeiro, nosso corpo é formado por célula. Lembra que a célula é como se fosse o tijolinho do nosso corpo. Então, um conjunto de células vai formar o tecido, ok? Esse tecido, quando ele tem uma função específica, ele vai formar um órgão, ok? Esse órgão, quando a gente tem vários órgãos que têm a finalidade de alguma coisa, de alguma função, nós vamos formar, então, os sistemas, tá? Que a gente está vendo agora o sistema nervoso, que vai ser composto pelo cérebro, pela nossa medula, pelos nervos. Então, todos esses vão trabalhar em conjunto. Então, eles vão formar um sistema. E os vários sistemas, quando a gente tem vários sistemas, a gente vai formar o organismo, que é o nosso corpo, ok? Então, a gente sempre vai do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo, ok? Então, a nossa hierarquia é formada, nosso corpo, né, é formado por células, tecidos, os órgãos, o conjunto de órgãos vai formar o sistema, que vai formar o organismo, ok? E aí, o último conteúdo que nós vimos foi o sistema nervoso, tá? Qual é a função, então, desse sistema nervoso? Captar os estímulos do meio, processar no nosso cérebro e gerar uma resposta diante dos estímulos dos quais somos submetidos, ok? Então, vamos pensar assim. Quando eu coloco o dedo na vela, qual que é o captar que a gente tem que captar? Nosso dedo vai captar que aquilo é quente. Vai mandar informação lá para o nosso cérebro. Nosso cérebro vai processar. Nossa, isso é quente. Se eu deixar o dedo aqui, vai queimar. Então, ela vai gerar o estímulo. Qual que é o estímulo? A gente tirar o dedo, ok? Então, é ele que vai, junto com os órgãos do sentido, captar os estímulos externos, os estímulos do meio, tá? Mandar essa informação para o nosso cérebro. Nosso cérebro vai processar as informações e vai gerar uma resposta diante daquele estímulo, ok? E nós vimos também que o nosso sistema nervoso, ele é formado por duas partes. O sistema nervoso central, que é formado por nosso encéfalo, aqui ó, o nosso encéfalo e a nossa coluna, ok? Que é a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico são todos os nossos nervos, tá? Que vão ficar distribuídos em todo o nosso corpo. Tranquilo? Bem tranquilinho, tá? Se você quiser, é bom assistir novamente esse vídeo, tá? Para você prestar bastante atenção. Pode utilizar o caderno, as atividades que nós fizemos, ok? Então, eu vou mandar lá no grupo a nossa revisão. Vocês vão responder, tá? É pelo Google Forms, aquela plataforma que a gente está utilizando. Vocês vão responder e me enviar. Eu vou dar o prazo de 24 horas. Então, eu vou fazer assim. Eu vou abrir para vocês agora
E aí eu vou fechar amanhã às 11h10, no horário que fecha as aulas da manhã. Combinado? Então, peço que vocês façam com bastante atenção. Bom? E aí vocês falam lá no grupo, se tá tranquilo, se conseguiram, tá? Então é isso. Quero pedir para quem tem atividade atrasada, eu vou mandar também lá no grupo o controle. Vamos colocar em dia essas atividades, tá? Que elas também vão ajudar vocês, então, na pontuação. Bom? Não deixem tarefas atrasadas, ok? Então, beijo e bons estudos.